Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Pois bem, então inicialmente temos o paraquedista caindo a uma certa velocidade, mas, bem, isso devido à sua força peso. Em contrapartida, existe a força de resistência do ar empurrando para cima. Bem, enquanto a força peso for maior que a resistência do ar em módulo, o paraquedista terá uma aceleração diferente de zero. Ou seja, ele vai estar acelerando, ganhando velocidade, aumentando a sua velocidade. Mas chega um momento em que a força peso e a resistência do ar se igualam em módulo. E com isso, a aceleração do sistema passa a ser nula. Logo, o corpo para de acelerar e a sua velocidade passa a ser constante, que é a chamada velocidade limite. Então, num certo intervalo de tempo, pensando ali até o intervalo de tempo TA, que é quando ele aciona o paraquedas e chega na velocidade limite, ele tem uma certa força resultante, que não é nula, que é basicamente o peso, só que a resistência do ar vai aumentando o valor, até se igualar ao peso. Mas bem, enquanto aumenta de valor, a resultante vai diminuindo, porque é a diferença entre as duas. Então a resultante vai diminuindo, até chegar a um valor nulo. E daí poderia ser o instante TA, quando ele abre o paraquedas. Então, o que acontece? A força diminui, a força resultante diminui, pois a diferença entre essas forças diminui, que a resistência do ar vai aumentando, vai ganhando valor, até se igualar à força-peso. Daí, nesse momento, elas se anulam e o corpo para de acelerar. Essa é a primeira situação. A segunda é quando o paraquedista aciona o seu paraquedas. Bem, nesse momento acontece uma força de resistência do ar muito maior do que a força peso do corpo. Muito maior não, maior do que a força peso do corpo. Por quê? Porque essa força de resistência do ar, ela depende da área de contato do corpo com as partículas de ar da superfície. Bem, quando eu tenho uma velocidade limite relacionada a um corpo pequeno, quando eu aumento a área de contato, devido a essa velocidade, essa força de resistência do ar aumenta, de forma que a resistência agora em módulo é maior do que a força peso. E bem, essa força vai diminuindo até elas se igualarem novamente. Essa diferença, que é quando a velocidade volta a ser constante. E bem, enquanto não se iguala, o corpo vai perdendo velocidade, pois a tendência é ser puxado para cima, vamos dizer. Mas bem, ele continua se movendo para baixo, porém no movimento de frenagem, podemos dizer, como se ele estivesse freando ou perdendo velocidade em módulo. Bem, nesse momento, a força resultante, então, só redesenhar o gráfico ali em cima, resultante até o tempo TA, um valor decrescente. Quando ele aciona o paraquedas, a força agora vai ser diferente. A resultante não vai ser zero, mas ela vai ser agora para a direção da resistência do ar, ou seja, contra o sentido oposto ao anterior. Então, como ao sentido da força-peso estipulamos que fosse positivo,
da resistência agora é negativo. Uma força negativa, que vai fazer o quê? Vai servir para desacelerar o paraquedista até o momento em que ele chega a uma nova velocidade limite. Então temos mais ou menos essa situação. Ó, diminui até chegar ao limite. Aciona o paraquedas, agora tem uma força negativa, só que, claro, essa força vai diminuindo com o tempo em módulo, né? Ou seja, se aproximando de zero, até entrar em equilíbrio novamente. Algo mais ou menos assim, que bate com a letra B. Tá? Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.